Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura e que sejamos transformados através dela. Nossa leitura da Palavra de Deus. E olha, está sendo fantástico a experiência estar junto com vocês. Está sendo muito bom compartilhar essa jornada junto com vocês. Lembrando que vai ficar no YouTube, então você pode começar, aqueles que estão começando comigo nessa jornada. Eu desafio, vai lá no começo, comece a tua jornada desde o comecinho até o final. E realmente no último vídeo eu gostaria muito de ver as pessoas comentando, eu consegui. Mesmo não tendo feito comigo, se você chegar no outro vídeo e falar assim, eu consegui completar essa jornada. Importante a gente fazer isso para crescer no Senhor e sermos transformados. E isso é importante. Qualquer coisa é irrelevante se não ser forjado, construído um caráter dentro do caráter de Cristo. Para isso nós precisamos conhecê-lo e conhecer aquilo que Deus espera de nós e aquilo que Deus quer fazer, a obra que Deus quer fazer nas nossas vidas. Para isso precisamos conhecer nosso Senhor Jesus. Beleza? Dito isso, hoje bora para a nossa leitura de 342. Muito bem. Ó, só isso. Ó o que já foi. Massa, né? Eu também acho. Que já está começando a esquentar em Curitiba. Já estou feliz porque está chegando o verão e olha, isso é uma maravilha. Estamos aí terminando nossa jornada, 342, faltam aí mais 24, com hoje 25 dias, então é um mesinho, mas são 25 dias, é pouca coisa em relação ao que a gente já enfrentou juntos. Por isso pega lá a sua Bíblia, pega essa Bíblia que eu comprei, ela já está começando a lacear em meio ano. Por quê? Porque ela está sendo bem manuseada. Olha aí, ó, tá dando umas bulgadas aqui na Bíblia, mas isso é importante. Bíblias a gente pode comprar mais. E o que vale é manusearmos a palavra do Senhor para a edificação nossa no Senhor. Beleza? Então, abra lá, pega a sua Bíblia. Ah, pastor, mas e quem não tem essa Bíblia? Tem aqui a descrição aqui embaixo de todas as passagens que nós lemos no dia. Beleza? Então vai lá. Oséias 10, 1, 14, 9. Israel era uma videira de ramagem viçosa que dava o seu fruto. Mas quanto mais abundantes os frutos, maior o número de altares. Quanto mais a terra produzia, tanto mais embelezavam as colunas sagradas. O coração deles está dividido e agora terão de pagar por isso. O Senhor quebrará os altares deles e destruirá as colunas sagradas. Agora eles vão dizer, não temos rei, porque não tememos o Senhor. E o rei que poderia fazer por nós? Falam palavras vãs, juram falsamente e fazem alianças. Por isso o juízo brota como erva venenosa, nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria ficarão com medo por causa do bezerro e Bet-Aven, e o seu povo se lamentará por causa dele. E os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória que já se foi. Também o bezerro será levado à Assíria como presente para o grande rei. Efraim se cobrirá de vexame e Israel ficará com vergonha. Do seu ídolo de madeira, o rei da Samaria será como lasca de madeira na superfície da água. Os lugares altos de Aven, que são o pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas crescerão sobre os seus altares, e o povo dirá aos montes, cubra-nos, e as colinas, caiam em cima de nós. Desde os dias de Gibeá, você pecou, ó Israel, e nesse pecado você permaneceu. Será que a batalha contra os filhos da perversidade não há de alcançá-los em Gibeá? Eu os castigarei na medida do meu desejo.
Os povos se juntarão contra eles quando eu os punir por causa de sua dupla transgressão. Porque Efraim era uma bezerra domada que gostava de pisar o trigo na eira, coloquei o jugo sobre o seu belo pescoço. Atrelei Efraim ao carro, Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Então eu disse: semeiem a justiça e colham a misericórdia. Lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor até que ele venha. E chova a justiça sobre vocês. Vocês lavraram para a maldade, colheram a injustiça e comeram os frutos da mentira. Vocês confiaram nos seus carros de guerra e na multidão de seus valentes. E por isso entre o seu povo se levantará o tumulto da guerra e todas as suas fortalezas serão destruídas. Como Salmã destruiu Bet-Arbel no dia da batalha. As mães foram despedaçadas com os seus filhos. Assim se fará com você, ó Betel, por causa da sua grande maldade. Ao amanhecer, o rei de Israel será totalmente destruído. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso, as imagens de escultura. Mas fui eu quem ensinei Efraim a andar. Tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo do seu pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque se recusam a voltar para mim. A espada cairá sobre suas cidades, consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. Hoje, bastante. Porque o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim, senão chamado a dirigir-se para o alto, ninguém o faz. Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com você o que fiz com Admá? Como poderia fazer de você outra Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim, toda a minha compaixão se manifesta. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Sou o santo no meio de vocês, não virei com ira. Seguirão o Senhor que rugirá como leão, e quando ele rugir, os filhos tremendo virão do ocidente. Tremendo como passarinhos virão os do Egito, e como pombas os da terra da Síria. Eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentiras e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda está do lado de Deus e permanece fiel ao Santo. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste o dia inteiro. Multiplica mentiras e destruição. Faz aliança com a Síria, mas o azeite é levado para o Egito. O Senhor tem uma controvérsia com Judá e castigará Jacó segundo a sua conduta. Ele lhe dará o que merece por seus atos. No ventre, Jacó pegou no calcanhar do seu irmão. No vigor de sua idade, lutou com Deus. Lutou com o anjo e venceu. Chorou e pediu que o abençoasse. Em Betel encontrou Deus e ali Deus falou com ele. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Quanto a você, volte para o seu Deus. Siga o amor e a justiça e espere sempre no seu Deus. Como o mercador que tem nas mãos uma balança desonesta e ama a opressão, Efraim disse: certamente fiquei rico, encontrei muitas riquezas e todos esses meus esforços não encontrarão em mim nenhum delito, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor, seu Deus, desde a terra do Egito, e ainda os farei habitar em tendas, como nos dias da festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus comparações.
Será que há transgressão em Gileade? Eles são pura vaidade. Em Gilgal sacrificam bois, e seus altares serão como montões de pedra. Nos sulcos dos campos, Jacó fugiu para a terra da Síria. Ali Israel trabalhou para conseguir uma esposa, e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, tirou Israel do Egito, e por um profeta cuidou do seu povo. Efraim amargamente o provocou a ira, por isso o seu Senhor fará com que ele pague pelo sangue que derramou, ele retribuirá pelas suas afrontas. Quando Efraim falava, havia tremor, foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado por causa de Baal e morreu. Agora pecam cada vez mais e da sua prata faz imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obra de artífices, e dizem: ofereçam sacrifícios a eles. Chegam até a beijar esses bezerros, por isso serão como a névoa da manhã, como o orvalho da madrugada que logo desaparece, como a palha que o vento leva na eira e como a fumaça que sai por uma janela. Mas eu sou o Senhor, seu Deus, desde a terra do Egito, portanto, vocês não conhecerão outro Deus além de mim, porque não há Salvador a não ser eu. Captaram a mensagem, gente? Eu os conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinham comida, eles se fartaram. E uma vez farto, seu coração se encheu de orgulho. Por isso se esqueceram de mim. Portanto, serei para eles como um leão, como um leopardo. Ficarei espreitando no caminho. Como ursa roubada dos seus filhotinhos, eu os atacarei. Eles rasgarei o peito. Como leão, eu os devorarei ali mesmo. Como um animal selvagem, os farei em pedaços. A sua ruína, ó Israel, vem de você, e só de mim o seu socorro. Onde está agora o seu rei, para que o salve em todas as suas cidades? E os seus juízes, dos quais você diz: dê-me um rei e príncipes. Eu lhe dei um rei na minha ira, e tirarei de você no meu furor. As iniquidades de Efraim estão atacadas juntas. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas, o seu pecado está armazenado. As dores de parto virão para ele, mas ele é filho insensato, porque será tempo de nascer, mas ele não estará no lugar para onde deve vir o mundo. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó inferno, a sua destruição? Meus olhos estarão fechados para a compaixão, ainda que Efraim dê frutos entre os irmãos, virá o vento e leste vento do sul. Subindo do deserto, ele secará a sua nascente e estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Israel, volte para o Senhor, seu Deus, porque você caiu por causa de seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria não nos salvará. Nós iremos montados em cavalos e não mais diremos as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus, porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Os seus ramos se estenderão e seu esplendor será como o da oliveira e a sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que se assentavam à sua sombra voltarão,
serão vivificados como o trigo e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você? Eu sou como o cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Quem é sábio? Quem entenda as coisas. Quem é inteligente? Que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Judas 1:25. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo. Ok? Para você que talvez não saiba, Judas não é o Judas Iscariotes aqui, tá? Ele já dá a menção aqui, irmão de Tiago. Então, Judas em si, tem que até ver qual que é o significado da palavra Judas, mas não confunda o Judas que está escrito aqui com o Judas que traiu Jesus, que é o Judas Iscariotes, tá bom? Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Isso às vezes, já ouvi falar de pessoas, mas isso é o Judas Iscariotes? Não. Não confunda, tá bom? E às vezes, por desconhecer a Escritura, ou estar num contexto em que a liderança da igreja deles não ensina as pessoas a ler a Bíblia e tal, não sabem qual é o contexto e quem é esse Judas, tá bom? E ali no começo ele já fala, Judas, irmão de Tiago, aqueles que são chamados. Então, não confunda isso. E tem pessoas que confundem, ok? Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé em que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no nosso meio, no meio de vocês, sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso Senhor, o nosso único soberano, o Senhor Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E o anjo, olha só o que ele fala, ó. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Então quer dizer que as pessoas que morrem na impiedade, eles acabam sofrendo por eternidade. Do mesmo modo, também esses quais sonhadores contaminam a carne, rejeitam a autoridade, insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movido pela ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas da fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se
com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem água impelidas pelos ventos. São árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram, a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grande arrogância, adulam os outros por motivos interesseiros. Mas vocês, meus amados, lembre-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões, seguem seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantendo-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna, e tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo, quanto aos outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante de sua glória com grande alegria, a esse que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, seja a glória, a majestade, o poder, a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Top, né? Cara, Judas é top. Ele alertou, falou assim, ó, cuidado com aqueles que se infiltram e começam a divergir o pensamento, não dizendo que somente Jesus é o único soberano, né? E ele fala assim, esses aqui, eles entram em cargos de liderança e eles são o quê? Pastores de si mesmos e não pastores das ovelhas de Cristo. E essa é a intenção, nós pastorearmos as pessoas. Então, quando a gente vai ver, a gente está estudando bastante sobre voluntariado na igreja, a gente tem percebido que é a falta de propósito que traz o cansaço na vida daqueles que se voluntariam. Mas estamos também começando a pensar, será que é uma opção servir no reino? Uma vez restaurado, será que eu posso escolher ou não servir no reino? Ou é algo que Deus nos chama assim que nós somos, assim que nós entregamos a nossa vida para Ele? Deus já tem um papel a ser cumprido da nossa parte. É algo de se pensar. Salmo 127, 1, 5. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Provérbios 29, 15 a 17. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões,
mas os justos verão a ruína deles. Corrija o seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. Assim, eu tenho 2 meninas, uma já é casada, e eu tenho tanta alegria, né, dentro das repreensões, conduzir elas no Senhor, né, conhecer o contexto da igreja. A mais nova, com 6 anos, a gente foi no seminário, então ela já entrou nesse meio, Deus restaurou nossas vidas nesse período. A mais velha. A mais nova, ela também cresceu, nasceu nesse contexto de correria do ministério pastoral e tudo mais. E com a graça de Deus, a gente tentou ensiná-las o amor de estar no ministério e servindo, não importa quando, mas assim que Deus é o Senhor delas, elas já terem esse direcionamento de Deus para servir em algum ministério, em alguma área. Mas que possamos fazer isso com leveza, não como obrigação, e tendo assim a multiforme graça dos dons na igreja, cada um servindo um ao outro, e não centralizar em cima de uma pessoa, mas sim comissionar as pessoas. É difícil isso? Claro, é muito difícil, porque às vezes as pessoas não vão fazer do jeito que eu acho legal, mas esse não é o foco. O foco é que Deus possa falar à igreja, conduzir a igreja na sua multiforme graça e os dons distribuídos para que cada um faça o seu papel e dessa forma nós compormos o agir do reino de Deus estabelecido aqui na terra, através da igreja. Beleza? E que isso seja inspirado dos pais para os filhos, e a gente vê aqui no final, né? Se nós corrigimos o filho, nós vamos ter descanso. Eu vejo isso nas minhas filhas, elas amam estar na igreja. E eu falo assim, eu tenho que ir mais cedo na igreja, eu quero ter um tempo orando e tal. Minha filha mais nova fala, pai, eu posso ir com você? E ela fica lá lendo um livro, orando. E é isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. E a gente precisa corrigir algumas ações, principalmente adolescentes, e eles são uma bênção. Eles são uma bênção. Filhos são uma bênção. São uma bênção. Tiram a gente do sério muitas vezes, mas são uma bênção. Gente, são uma bênção. E é isso que precisamos fazer, estabelecer o reino através da família. E não importa, precisamos priorizar a Deus e amar ao próximo. Beleza? Dito isso tudo, eu sou o pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dê um like. E assim a gente pode fazer esse canal crescer para a glória do Senhor. E assim inspirarmos as pessoas a amar a leitura da palavra do Senhor e através dela conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem Ele nos ama e nós amamos Ele de todo o coração. Deus abençoe vocês e aguardo vocês na leitura de amanhã.